Você sabia que a China possui impressionantes 3,2 trilhões de dólares dos Estados Unidos em reservas cambiais? Isso representa uma das maiores fortunas do mundo e um poder imenso sobre a economia global. Mas, e se, de repente, a China não pudesse mais usar esse poder econômico como sempre fez? O que aconteceria para a economia global e para todos nós? O que significa, na prática, quando uma nação perde sua capacidade de controlar sua própria moeda e intervir de forma decisiva na economia mundial? Os 3,2 trilhões não são apenas números em um banco. São trilhões que a China usa para moldar sua política monetária, controlar sua moeda e influenciar o comércio mundial. A China, com suas enormes reservas, tem a capacidade de manipular a economia de diversas formas, de estabilizar sua moeda até proteger seu mercado interno de choques externos. Essas reservas são como um gigantesco fundo de emergência que oferece à China a flexibilidade de fazer ajustes quando necessário. Agora, imagine o que aconteceria se a China perdesse a capacidade de controlar essas reservas como sempre fez. Como isso impactaria os mercados financeiros, economias emergentes e até nossas próprias finanças? Será que a economia global conseguiria se adaptar? As reservas cambiais da China são as maiores do mundo. Essa grandeza as torna uma verdadeira força invisível, que confere à China estabilidade econômica e influência global. Esses 3,2 trilhões de dólares dos Estados Unidos não são apenas números em um banco. Eles são o pilar da política econômica da China, usados para controlar sua moeda, proteger sua economia e influenciar o comércio internacional. Quando o mundo fala sobre a economia chinesa, as reservas são sempre uma peika-chave dessa conversa. As reservas são um ativo estratégico vital. Elas servem para proteger a economia de flutuações inesperadas, como crises financeiras globais ou desvalorização da moeda. Além disso, elas são usadas como uma ferramenta de negociação, dando à China uma posição dominante nas negociações comerciais internacionais. Essas reservas não são apenas uma reserva de emergência. Elas funcionam como uma ferramenta estratégica no controle da moeda, especialmente o yuan, e nas negociações internacionais. Por exemplo, a China pode usar essas reservas para intervir no mercado cambial, estabilizando o valor do yuan quando necessário. Além disso, ela pode usar essas reservas para garantir sua competitividade no comércio internacional, controlando o valor de sua moeda de forma que favoreça suas exportações. Mas o que acontece quando a China não pode mais usar essa poderosa ferramenta com a mesma flexibilidade? O que aconteceria para o mundo se a China fosse incapaz de proteger sua economia da mesma forma que vem fazendo há décadas? Por décadas, a China tem usado suas reservas para equilibrar sua balança comercial, defender o yuan contra flutuações externas e garantir um crescimento econômico estável. Essa estratégia tem sido crucial para sua ascensão como uma superpotência econômica. O uso de suas reservas permitiu que a China mantivesse um crescimento robusto, mesmo durante períodos de crise global. Mas e se as pressões externas ou as tensões comerciais com outras superpotências, como os Estados Unidos, se tornarem grandes demais para manipular essas reservas da maneira tradicional? Aqui entra o cenário mais arriscado. Se as tensões comerciais aumentarem ainda mais, como na guerra comercial com os Estados Unidos, a China pode se ver com suas mãos atadas. As tarifas impostas e as políticas comerciais agressivas dos Estados Unidos podem fazer com que o valor do yuan se desvalorize de forma incontrolável. A China então poderia não ter reservas suficientes para intervir nos mercados de maneira eficaz. Imagine que, sem o controle direto sobre suas reservas, a China não possa mais intervir de forma agressiva nos mercados financeiros. Isso poderia resultar em uma maior volatilidade cambial, criando incertezas que afetam não apenas a China, mas todo o comércio global. Se a China não consegue mais mover as peças no tabuleiro com a mesma agilidade,
todos os países que dependem dessa estabilidade serão impactados. Em um mundo globalizado, onde as economias são altamente interdependentes, uma mudança na política econômica de uma superpotência pode afetar todos os outros países. Isso poderia resultar em uma desaceleração econômica global, com mercados financeiros em queda e investidores perdendo confiança. Embora as reservas de 3,2 trilhões de dólares dos Estados Unidos pareçam imponentes, elas não são uma solução infalível. As reservas são impressionantes, mas são finitas. A China, por mais poderosa que seja, enfrenta uma dura realidade. Essas reservas podem não ser suficientes ou disponíveis quando a situação exigir. A manipulação de uma moeda ou a intervenção em mercados financeiros pode ser limitada por fatores externos, como guerras comerciais, crises internacionais e até mudanças nas políticas monetárias globais. Por exemplo, o aumento das tarifas comerciais ou a guerra comercial com os Estados Unidos coloca a China em uma posição delicada. A China já está lidando com a pressão do dólar forte e a política monetária externa influente. Uma desaceleração econômica mundial poderia tornar essas reservas menos eficazes. Se as tensões globais aumentarem e as reservas forem escassas ou inacessíveis, a economia chinesa menos e a global poderão enfrentar consequências imprevisíveis. Mas o que isso realmente significaria para o mundo? Isso pode gerar um ciclo de queda do valor do yuan, inflação crescente e uma desaceleração global do crescimento. A falta de intervenção no mercado cambial também pode criar incertezas adicionais, afetando diretamente a confiança do mercado. Quando as reservas se tornam limitadas ou difíceis de acessar, as consequências podem ser profundas. Isso pode afetar a inflação, o crescimento econômico e até mesmo as relações comerciais internacionais. Os investidores, governos e mercados globais ficam mais vulneráveis a choques imprevistos. Esse risco pode criar um efeito dominó, com mercados em queda, aumento das taxas de juros e incertezas nas bolsas de valores ao redor do mundo. O impacto não seria limitado apenas à China, mas afetaria todos os mercados que dependem da estabilidade financeira da superpotência. Essas limitações não afetam apenas a China. Na verdade, o impacto será global. Países que dependem do comércio com a China, como os Estados Unidos e os membros da União Europeia, podem ser os primeiros a sentir os efeitos. Se a China não puder mais intervir de forma eficaz nos mercados financeiros, isso pode desencadear uma reação em cadeia que afeta bolsas de valores, ativos e mercados de commodities. O comércio global seria abalado, com consequências econômicas imprevisíveis para todos os países envolvidos. Se a China perder a capacidade de manipular suas reservas com a mesma facilidade, ela terá que explorar novas opções. Isso pode envolver aumentar suas reservas de ouro, fortalecer acordos bilaterais com outras potências ou até mudar suas políticas internas. Contudo, essas alternativas exigem tempo e muitas vezes não oferecem uma solução imediata. A China terá que se reinventar rapidamente para garantir a estabilidade. Mas isso não é algo fácil. A necessidade de agir de forma mais estratégica e menos dependente das reservas tradicionais representa uma mudança significativa nas políticas econômicas da China. Além disso, a China precisará considerar a reavaliação de suas relações comerciais com países-chave, uma mudança no foco do comércio exterior, talvez focando mais em acordos diretos e menos dependentes das reservas internacionais, pode ser uma das estratégias viáveis. No entanto, essa transição é complexa e repleta de riscos. O impacto no mercado financeiro global pode ser catastrófico enquanto essas novas estratégias são implementadas, afetando tanto os investidores quanto as economias locais que dependem da estabilidade do comércio internacional. O poder econômico da China está atrelado a essas reservas. Mas o que acontece quando esse poder é restringido? A China pode ter 3,2 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Mas as limitações na manipulação dessas reservas podem desencadear uma série de eventos imprevisíveis que afetam a economia global. O que aprendemos aqui é claro: até o maior poder financeiro do mundo tem seus limites. Esses limites podem ser a chave para determinar o futuro da economia global.
Se você ficou curioso sobre como a China e suas reservas afetam o mundo, deixe seu like, compartilhe suas ideias nos comentários e inscreva-se no canal. Juntos vamos continuar explorando as dinâmicas econômicas e geopolíticas que estão moldando o futuro do nosso planeta. Não perca as próximas análises.